Ainda nesse vídeo você vai ver. Preciso te atualizar sobre as últimas do São Paulo. Marcos Antônio já está em São Paulo. O Maurício Lemos deve ser anunciado nas próximas horas e de graça. O Tricolor também está em busca de um lateral esquerdo. Será que esse cara pode ser paraguaio? A segunda pior contratação na história do São Paulo para mim, Veloso. Então, parabéns aí à administração do São Paulo, que contratou uma das maiores vergonhas em relação ao São Paulo Futebol. Mais um cartão de Zubeldia, mais uma vez suspenso. Cartões recebidos por Zubeldia desde a estreia pelo São Paulo. E Rames Rodrigues vai mesmo rescindir seu contrato com o Tricolor? Essas e outras notícias você vê agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, desejar excelente semana e pedir para você se inscrever no canal apertando esse botão vermelho de inscreva-se. Quero falar sobre o Tricolor também em relação a laterais esquerdos. Enquanto o Alexandro não responde à proposta do São Paulo, o Tricolor começa a pesquisar outras alternativas. Facundo Zabala, lateral que pertence à Olímpia, é uma das possibilidades. Quero contar também que o empresário Regis Marques, brasileiro que atua no futebol paraguaio, está tentando convencer os dirigentes do São Paulo a investirem em Matias Espinosa, lateral esquerdo do Libertad, que tem sido inclusive convocado para a seleção paraguaia, muito bom jogador. Só para completar em relação ao Tricolor, Marcos Antônio já está em território brasileiro, desembarcou depois do acerto com o São Paulo, passa por exames médicos nessa segunda. Vai ser anunciado empréstimo de uma temporada, o São Paulo fica com a opção de compra ou com a obrigação de compra por 4.800.000 euros, caso ele dispute 50% dos jogos ao longo desse ano de contrato de empréstimo. A saideira sobre o São Paulo, contei para vocês que Elinho, jogador ex-tricolor que pertence ao Red Bull Bragantino, interessa ao Ajax, certo? Quero dar mais detalhes. A proposta que o Red Bull Bragantino tem em mãos do Ajax é de 12 milhões de euros, ou 73 milhões de reais. São Paulo tem direito a 35% do valor da transferência, ou 25 milhões de reais. É a chance de o São Paulo ganhar mais agora do que quando vendeu para o Bragantino por 24 milhões de reais. O problema é que o Red Bull Bragantino só pretende liberar o Elinho no fim da temporada. O Ajax exige a transferência imediata. Bora falar agora sobre Rames Rodrigues, que está deixando o futebol brasileiro. Ele nem se apresenta nessa segunda-feira ao São Paulo, como havia sido combinado, tudo porque Tricolor e Rames avançaram na rescisão de contrato de forma amigável. O vínculo do Rames com o São Paulo só se encerra em julho do ano que vem. Ou seja, ele ainda teria direito a 16 milhões e meio de reais. Com salários, direitos de imagem e luvas, o custo mensal do Rames é de 1 milhão e meio de reais mensais. Jogador que já custou ao São Paulo cerca de 18 milhões de reais desde que foi contratado em 1º de agosto. Importante lembrar que ele marcou só 2 gols e deu 4 assistências em 22 partidas. Isso equivale a dizer que cada gol do Rames custou 9 milhões de reais. Se a gente for computar apenas pelas assistências, cada assistência saindo por 4 milhões e meio de reais por assistência. Só para completar, o Tricolor ainda não crava a rescisão do contrato, até porque o Rames sempre vai e vem nessas decisões, né? O que pode avançar ou ajudar nessas tratativas é a possibilidade de o Rames se tornar reforço do Celta de Vigo. Conversas bastante avançadas, a imprensa espanhola já dá o negócio como praticamente fechado. Diante disso, ele rescinde com o São Paulo e vai jogar em Vigo, realizando seu desejo de voltar a morar na Espanha, onde ele tem residência fixa. Só para arrematar, o técnico Luiz Zubeldia, depois do empate contra o Juventude em 0-0 em Brasília, chegou a falar sobre o Rames, abre aspas, creio que os dirigentes já estão resolvendo a situação dele. Então é uma pergunta que podem fazer mais a eles do que a mim. É uma decisão institucional junto com os interesses do jogador. Não posso falar mais desse assunto. Tem que perguntar à diretoria e ao jogador. Deixa eu só falar do Rames Rodrigues. O Rames Rodrigues, olha só a conversa mole dos caras para enganar a gente. Ele vai fazer um acordo amigável. Sabe o que é acordo amigável no futebol? Ó, vocês me devem 20, me dá 10. Ah, vocês me devem 10, me dá 5. Vocês me devem 5, me dá 2. Esse é o acordo amigável, que é a segunda pior contratação na história do São Paulo para mim. Veloso. Pois é, se o Daniel Alves... Você tá vermelho, Veloso? Acho que foi a bola, né, que bateu na testa. Ué, aquela qualidade, né? Vocês brilharam na altinha, hein? Você viu? Opa! É muito entrosamento. Ó. Dá pra ensinar um monte de jogador aí em atividade. Se o Daniel Alves, que era São Paulino, fez um acordo e tá recebendo até hoje, você imagina o Rames, que não é São Paulino, né? Boa. O acordo que ele deve fazer para rescindir o contrato. Então, com certeza,
certeza vai custar aos cofres do São Paulo, vai embora, porque não acrescentou nada, não agregou nada, jogou bem na Colômbia, mas no São Paulo não. E agora o São Paulo vai conseguir se livrar, mas vai ter que pagar. Luísa, o que você pensa em relação ao Rames Rodrigues? Nunca chegou no São Paulo, né, craque? A gente vê ele jogador da Colômbia, onde ele se sente à vontade, mas no São Paulo ele nunca entregou isso, nunca entregou comprometimento, entrega, nem futebol. Não quis bater o pênalti contra o Ituano, né, Luísa? Não quis bater o pênalti. Não quis ir também quando foi no final da Supercopa também não foi. Verdade. Então, além da falta de intensidade em campo nas oportunidades que ele teve, e olha que ele teve oportunidades com 3 técnicos diferentes. Ninguém quis, né? Com o Dorival Júnior, com o Carpini, com o Zubeldia, ou seja, ele passou por 3 técnicos com estilos diferentes. E mesmo assim ele não aproveitou a chance, é porque o problema é mais dele do que do clube, né? Não Então agora vai embora e o São Paulo está comemorando essa valorização que ele teve na Colômbia para, enfim, ir embora do São Paulo. E tá chegando também Marco Antônio, que não é o marido de Cleópatra, né? E tá chegando também o Maurício Ramos, do Atlético Mineiro, que não jogou ontem. Maurício Lemos, que não jogou ontem. Deveria ter a foto deles. Tem aí, já que sabe o nome, Cascão? Se tem aí, vamos colocar. Maurício Lemos e também Marco Antônio, que vem da Lazio, 1 ano de empréstimo, já chegou também. O que você pensa do Rames Rodrigues e esses 2 jogadores também? Fred Júnior, da Rádio Craque Neto. Primeiro que se tira um fantasma, né? Por parte ali, que estava rondando o São Paulo, porque toda hora se perguntava do Rames Rodrigues. A cada jogo da Colômbia, falava, bom, mas se ele joga na Colômbia e não joga no São Paulo, por que não tem também um espaço para o Rames Rodrigues? É craque. Ele não quis, né? Não adianta só você dar o espaço se o cara não quer. Não quis jogar assim no São Paulo, totalmente diferente ele na Colômbia com ele jogando aqui com a camisa do Tricolor. Então, tá indo tarde já, porque não é de hoje que ele já não estava bem. Agora tenta um acordo amigável para tentar receber um troquinho aí do que o São Paulo ainda tá devendo. Qual aquela musiquinha que eles fizeram Melhor no que aeroporto? Renato Augusto, né? Melhor que Renato Augusto, que jogou com o Benzema, não foi isso? Ô, craque, eu tava chupa aí, vocês todos que foram do aeroporto aí, chupa bastante. Eu fui, chupa craque! Não, mas você não gritou isso. Foi trabalhar, pô. Não, mas foi Mas só faltava você também gritar. Só faltava você gritar também, né? Só faltava esse, né, Cantar música pro Rames. Você cantar a música pro Rames Rodrigues, tá de brincadeira, né? Craque, eu cheguei lá, eu fiquei assustada, porque parecia que era o Michael Jackson chegando no Brasil. Teve empurra-empurra, teve gente que se machucou. Verdade, Foi uma Luísa. loucura. Tiveram que pegar grades de segurança. Parecia que era um astro pop chegando no Brasil. O astro do... É o astro daí, ó. Rintintinha. Seu jogadorzinho, rapaz. Fez um gol. Um gol. Uma falha de pênalti. Você viu o gol dele contra o Não, é Fortaleza? brincadeira. Então, parabéns aí à administração do São Paulo, que contratou uma das maiores vergonhas em relação ao São Paulo. Olha lá, 19, né, 19 jogos à beira do campo, 11 amarelos e 1 vermelho. 3 cartões nos últimos 3 jogos do time. A carinha do Zubeldia está ali. Agora eu peço para que cortem para o rostinho angelical de Rodrigo Bueno, porque se o Rodrigo Bueno aqui defender o Zubeldia, a rebeldia, a loucura, eu gostaria de saber se você vai fazer isso. Se ele está certo, acumulando cartões, porque quando foi Abel Ferreira, o senhor veio aqui e nessa mesa fez uma loucura e reclamou. Quando é Zubeldia, o senhor vai falar o quê? Eu sou sempre a favor da rebeldia, da loucura, sou defensor nesse programa Viva dessas Raul, virtudes humanas, né? E eu que batizei ele neste país de Luiz Rebeldia. Foi? O crédito é meu. Sim. Né? Eu fui o criador. Você patenteou. Esse monstro, o Rebeldia, é uma criação minha. Não patenteei, deve estar gente ganhando, às vezes me lembra ganhando dinheiro. Chico City. Agora todo mundo chama de Rebeldia, mas quem criou esse monstro fui eu. E eu avisei, o senhor está sendo injusto. Que quando ele foi contratado... Vou mudar o seu nome, Bubu. Vou colocar o seu nome de Rodrigo Anísio. De personagem. É dele. É nome bom, quando eu ia começar no boxe... Quando eu ia começar no boxe, ia ser o Rodrigo Perigoso Bueno. Ia ser o Rodrigo Perigoso. Você Rodrigo Perigoso. Perigosão ele, não é? Tem o meu companheiro aqui na ESPN, foi de Folha, de PUC, o Eduardo Rata, ele era o Eduardo Expresso da PUC ou Rata. Meu Deus, e você era quem? Pugilista sempre pensa um apelido. Eu ia ser o Rodrigo Perigoso. Podemos colocar amanhã o GC Rodrigo Perigoso Bueno? Se eu fosse pugilista, né? Porque você tem sempre um apelido, né? Então, Maguila é um apelido, né? Adilson Maguila Rodrigues, né? Tá bom, então tá bom. Então, por exemplo, assim, esse Rebeldia que hoje tá todo mundo falando, eu avisei. Me perguntaram, eu não sei se foi você, falou assim... Fui eu que falei do Carpini. É o Carpini que habla... Eu falei desse jeito? Falou.
Eu? Falou. E se Querendo apresentou ainda. ironia. Câmera no rostinho do Rodrigo Bueno. Ele é o Carpini que abre. Eu falei, não. Ele é o Abel que habla. Você falou E aí a não, comunidade palmeirense ficou revoltada. Imagina que esse cara ganhou, não ganhou nada, o Abel ganhou tudo. Marcel ficou Eu tava falando. na porta. Marcel ficou nervoso. Ficou, não pode falar do Abel, né? Como é que você compara? Falou Como é que do você fala Abel, o palmeirense já fica maluco, né? Eu falei, calma. O Marcel estou arranca o falando pelo do peito, puxa cabelo. Estou falando sobre Verdade. comportamento. Então, ele Tava já superou loiro o nessa Abel. época. Tava loiro. Ele não superou o Abel em títulos, mas em cartões, na média, ele supera. Dá um Ele é título mais pra ele. indisciplinado. E em um curto espaço de tempo, em algum site palestrino, alguma galera, tem muito palmeirense que eu sigo, que eu tenho bom contato, eles fizeram uma média, assim, comparando. Acho que o Abel, o número de cartões que o Zubeldia tomou, o Abel precisou, sei lá, de 50 jogos pra ter, entendeu? Né? Então, eu avisei, esse cara é assim, ele é tresloucado, ele Mas você acha sai da isso bom? Você casinha, acha isso não bom? só da área técnica. Não, assim, a torcida gosta. Porque a torcida aqui é um cara de pulso, um cara que brinca. Principalmente quando o São Paulo é prejudicado pela arbitragem, ou o negócio tá tenso, ele é um cara que vai lá, enche o saco, briga. Então, se é pra tomar um amarelo, e eu acho que isso é estratégia, isso é tática. No caso do Abel, o auxiliar também, tanto que o auxiliar dele tá suspenso também. Foi expulso os dois, né? Ele vai ter que cumprir 3 amarelos, o auxiliar foi expulso. Vai o terceiro lá auxiliar. O Palmeiras vira e mexe, acontece isso. O Abel fica fora, vai o João Martins, às vezes não tá nenhum dos dois, vai o outro, porque reclamar. Aqui no Brasil, esses caras. Na América do Sul, né? Mas no Brasil, parece que dá resultado. De alguma forma ali, se você ficar, pô, esse cara tal, tá cobrando, bababá, pode ser em um lance, em uma jogada tal. Então eu acho que ele faz isso e ele falou: não vou mudar, cara. Aqui. Então, por exemplo, o jogador tira a camisa pra comemorar um gol, tá na regra. Você pode não gostar da regra, mas é cartão amarelo. Você tem que ficar na área técnica, botar aqueles pontilhados, né, ali e tal, que é pro o técnico ficar ali. Ele não respeita isso. Então, pra ele, entendeu? Ele não tem limite. Aliás, quem tem limite é o município, né? E no caso do Zubeldia, você acha que isso aí pode marcar ele de que Não, vai marcar não. Então ele falou, pô, estão reclamando porque você fica no corralito que ele fala, né? No espaço. A área técnica. Ele sai toda hora, então toda hora ele sai, vai tomar amarelo toda hora. E ele falou, não vou mudar, eu sinto o futebol assim. Não, Tem momento que ele entra no campo, ele vai bater escanteio junto com o jogador, sai comemorando com a torcida. Não, mas acho que em relação a isso não tem problema. Ele comemorar e sentir o jogo não tem problema. Tem uma questão de disciplina. E aí você pode questionar se é certo ou errado. O que tá na regra, não pode entrar em campo. Ele entra. Cartão amarelo. Se ele disse que não vai mudar, e a diretoria vai ter que conviver com alguns jogos sem ele. Ao longo da temporada. O que eu acho assim, eu acho que, aproveitando também, né, tem a questão do Arthur, né, do Arthur Jorge no Botafogo. É assim, eu respeito muito a questão dos estrangeiros, né, chegarem ao nosso país e passarem todo o conhecimento, tudo aquilo que eles sabem de futebol, porque é bom essa troca de ideias, de metodologias e tal. A única coisa que eu acho é que, às vezes, você tem que se adaptar ao país que você vive também. E eu não acho que o Zubeldia tem que mudar em sentido de, não vou mais sentir o jogo. Não, acho que ele tem que continuar sentindo o jogo, acho que ele tem que continuar a ser o que ele não tem que mudar na sua essência. Mas, em determinados comportamentos, eu acho que ele precisa dar uma segurada. Sabe por quê? Porque é muito importante a presença dele no banco. Dele, do Abel, né? Esses caras são referências, então eles enxergam o jogo diferente dos seus auxiliares. Por mais que eles trabalhem juntos, por mais que eles sejam bem próximos em questões de ideias, e aí eu vejo muito mais, nem vejo o Bubu esse negócio do problema dele sair porque aí você tá ali, você tá dando instrução, muitas vezes quando você vê, você sai mesmo da parte técnica, que eu vi, sai para comemorar, mas não é só ele que faz, por exemplo, o Fernando Diniz já fez isso, outros treinadores também já saíram, o Tite na seleção, o Tite, sabe, isso faz parte, acho que é a questão da emoção mesmo, e aí é o bom senso. Se o cara entra para fazer palhaçada, tudo bem, mas se o cara sai, não tá lá no meio dos jogadores, ele não tá desrespeitando ninguém e tal, não vejo problema nenhum. Aí é a questão da arbitragem exagerar. Eu só acho que, assim, em determinados momentos, eles acabam passando mais por reclamação. Não vejo nem mais por saída, assim, de espaço. É reclamação. Mas aí, eu não sei, é que a Renata não tá aqui, né? Mas, assim, sinceramente, eu não sei, a presença do quarto árbitro ali é só para justificar o salário, ou o grupo, ou para justificar alguém que, se alguém se machuque, ele vai entrar no lugar. Porque é o seguinte... E ele interfere em alguns lances ali, né? Porque no jogo, você não escuta
muitas vezes o cara xingando, o cara falando. O jogador não escuta o treinador falando. Não é sempre que o jogador escuta. Porque você tem o barulho do estádio, você tem o barulho, para quem vai em estádio, sabe como funciona isso. É difícil de você escutar. Quantas vezes vocês que foram ao estádio conseguem escutar o que os jogadores estão falando lá dentro? Me responda. Jamais, é difícil. Você está lá no Morumbi, lá em cima, você vai escutar. Aí lá embaixo no campo também, o árbitro está ali, o dia a dia, você vê, tem gente xingando aqui, falando, não foi aquilo e tal. Você acha que ele vai escutar? É muito mais pelos gestos, né, muitas vezes, pela reclamação e tal, que aí você acaba... Aí tem alguém que cagueta ali, o quarto árbitro está ali para, foi aquele ali. O quarto árbitro está ali para isso. O quarto árbitro está ali para isso. Um jogador que, sei lá, reclama no banco, a torcida escutou? Porque eles alegam muitas vezes isso, que é para criar situações porque a torcida, para provocar a torcida. Mas o cara que está no banco, às vezes ele reclama, e não precisa nem xingar. Não foi falta. Você acha que o torcedor escutou? Sabe? Não, mas você tem que ter como é que fala? Um respeito. Eu também acho que você tem que ter respeito em relação a isso. Mas tem determinadas coisas que eu acho que é um exagero. É um exagero, porque o árbitro não escuta. E o quarto árbitro está ali para quê? Para ficar caguetando uma coisa que não tá afetando o árbitro. Não está mudando nada. Não está afetando nada. Se o árbitro escutasse o xingamento, na hora o árbitro viria ao banco e daria cartão amarelo. O árbitro nem sabe o que está acontecendo. O árbitro nem sabe o que está acontecendo. Talvez a câmera corte, Zé, e aí o cara faça assim... Não é nem a câmera, Edu. Não é nem a câmera. O árbitro nem sabe o que está passando. Também, entendeu? Aí o quarto árbitro que está lá... Olha, a Natália falou que você tinha que dar falta. Só que ele gritou um pouco mais alto, sabe? Ele foi um pouco mais alto, foi um grito. Então tá bom, então te dou cartão amarelo. Sério? Tem tanta coisa mais importante para o quarto árbitro observar, ver que realmente, olha, foi falta, não foi falta dentro do campo, tal, dar o palpite, ajudar, como acho que o quarto árbitro ajudou o árbitro do Flamengo, olha, tem uma bola em campo, né? Pelo menos ele alertou. Vai ficar se preocupando, sabe? Eu também acho que os jogadores exageram, treinadores às vezes exageram, mas os árbitros também não conseguem estabelecer uma linha de contato para você ter um respeito. Né? Porque se você dá o respeito, você exige respeito. Acho que são poucos os árbitros que conseguem isso. Talvez o Klaus consegue de alguma forma, tem um outro, o próprio Wilton José também, mas ele também de vez em quando ele passa uma postura ruim. Então é complicado, mas eu não vejo essa necessidade de ficar o tempo todo acho que o que marca repreendendo ou dando cartão no banco que ninguém sabe o que aconteceu. E no caso do Zubeldia, o que chama a atenção, Natália, é a quantidade de cartões, né? Que eu acho que aí é o que o Zé falou. Mas assim, parece que toda hora se adequar só. Cartão. É que é difícil, meu. O cara que chega no Brasil. Já é doido, o cara que chega no Brasil. Não dá. Aí a gente vamos fazer aquela comparação. Mas na Europa eles não reclamam tanto assim, é muito difícil. Né? Mas por quê? Porque existe uma linha, um padrão de arbitragem. Então o cara está acostumado a fazer isso. E as punições lá são fortes. Entendeu? Eu não vejo o Ancelotti sendo a cada três jogos ficando de fora pro Real Madrid. É só ficar mascando chiclete também? Não, sim, mas eu tô falando, mas a importância, os treinadores sabem da importância. Sabe, existe um respeito maior. Deixa eu te perguntar aqui no Brasil não, e os estrangeiros quando chegam aqui, eles estranham, porque a forma como a arbitragem se comporta aqui realmente choca. Eu vou te perguntar uma coisa que você jogou, a gente acompanhou muito de fora, mas... Tem time que sente, tem time que não sente. Tem jogador que sente, tem jogador que não sente. A ausência de um técnico na beira do campo, ela atrapalha o time? Atrapalha, especialmente quando o teu time tem dificuldades. Porque o treinador, ele é capaz de enxergar e falar assim, Bobo, você está correndo pelo lado errado, vai um pouquinho mais centralizado. Entendeu? Porque aquele papo de, os caras se entendem no campo, não precisa mas você tem uma base. Na beira do gramado passa também? Isso. Às vezes sim. Boa, Nath. Às vezes sim. Porque tem o cara que é mais tranquilo ali, a gente citou o Ancelotti, ele é um cara que ele vai trabalhar numa ideia muito tranquila de passar a informação que ele quer, isso muda também pro jogador? Sabe por quê, Nath? Porque quando você olha pro banco, vê uma falta e o teu treinador começa a fazer gesto, reclamar, caramba, você começa a entender, então foi falta, entendeu? Aí você começa a se condicionar a determinadas situações que, ele não marcou, o meu treinador falou que foi, então, foi falta. Agora eu entendi. Entendeu? Então aí você já começa a ser condicionado aos gestos, ao gestual, né, do seu treinador. Então tem muitas coisas, por exemplo, o Abel com o Caleri. Você acha que não condicionou ali alguma coisa? Lógico que condicionou.
Como foi o jogo seguinte? O que aconteceu? O Caleri foi lá e depois não falou, ó, vem cá, fez isso, fez aquilo. Então você acaba condicionando determinados aspectos, às vezes não muda 100% do jogo, mas você muda 10, 15%, que isso aí pode te atrapalhar. A arbitragem já foi tema aqui, né, Rê? Mas esse jogo do São Paulo ontem, além do lance polêmico ali da anulação do gol do Juventude, tem um lance que também virou meme, que é ridículo. Alguém de São Paulo dá um estourão lá de trás, lá, acho que a Arboleda dá um chutão, a bola vai lá no céu, tal, ganha um leitão. Aí o Bandeirinha marca a saída de bola, o Bandeirinha tá dentro do campo. Não, aquilo é bizarro. Ele tá uns 3, 4 passos pra dentro do campo, a bola não saiu ainda, a bola tá vindo na direção dele. Acho que ele perdeu a noção de espaço, a gente falou de coordenação. Aí ele tá dentro do campo, uns 3, 4 passos, ele dá a saída de bola, a bola tá nele, aí ele se toca, ele dá uns 3, 4 passos pra trás. O cara deu saída de bola, ele dentro do campo, cara. Não, e aí é normal, imagina, o Zubeldia chega aqui, olha isso e fala, cara, você tá me cobrando porque eu tô com um passo fora da área técnica, o teu Bandeirinha tá dentro do campo marcando bola que saiu, cara. Isso que eu tô te falando, que são essas coisas que pros estrangeiros acabam realmente, poxa, chocando, não é possível. E ela vai lá e faz. É inacreditável e o futebol brasileiro está muito marcado em relação a isso, né? A relação arbitragem e treinadores cada vez mais intensa e o Zubeldia está ganhando aquela marca, né? Me parece que os árbitros estão de olho nele, acho até em virtude do comportamento dele, mas também pelo número exagerado de cartões. Você sabe, Natália, que hoje não é um dia muito feliz para Rodrigo Bueno. Não. Muito mais, vai além da questão de saúde, a garganta inflamada. Pedidos coração aqui... magoado também. E pedidos aqui, pouca gente se ligou que através dos elogios ele estava pedindo receitas médicas aos reinistas. Pedindo socorro. Tem médico aí? Vai participar? Não. Ô, doutor? Mas o Zé do Mané tem familiares médicos e aí ele falou, opa, aqui tem um caminho. Mas hoje nós temos um vídeo que vai tocar o seu coração.